O patrimônio bilionário de uma das famílias mais poderosas do país pode ter passado longe das autoridades brasileiras. O Domingo Espetacular conversou com exclusividade com o homem que ajudou durante 3 décadas herdeiros do Grupo Globo a esconder no exterior milhões de dólares. É a primeira vez que um doleiro preso e condenado na Operação Lava Jato fala com uma emissora de TV. Ele revela os bastidores das remessas de dinheiro vivo à emissora carioca e como os irmãos Marinho conseguiram driblar a fiscalização e sonegar impostos. A reportagem é de Lucas Rocha, Silvestre Serrano e Ana Albini. Ele sempre foi pago para viver nas sombras. Usou o talento com números para esconder e lavar dinheiro da corrupção no Brasil. Mínimo era $1 milhão por dia. O movimento já básico era $1 milhão por dia. A Record TV é a primeira emissora do país a conversar com o doleiro preso e condenado na Operação Lava Jato. Foram 2 meses de negociações. Depois que você está preso, tudo é um choque. Cláudio Barbosa, conhecido como Tony, vai revelar com exclusividade o que só contou a justiça: os milhões de dólares não declarados por empresários e políticos do país. Na lista de clientes mais antigos, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, executivos da Odebrecht e uma das famílias mais poderosas do Brasil, a família Marinho, dona de um dos maiores grupos de comunicação do país. Eu posso falar que eu atendi, de Tony, desde que eu entrei na empresa, se atendia o Aleixo e se atendia a Globo, desde anos. Eu entrei em 86, 87, desde que eu tenho conhecimento, que eu sempre estou na tesouraria, eu atendi, ou seja, isso nunca parou. Parou quando eu fui preso. O Domingo Espetacular mostra agora quem é o doleiro que sabe como ninguém esconder o dinheiro sujo. Ele é o homem escolhido por 2 herdeiros do Grupo Globo para fazer negócios. A lavagem de dinheiro para a emissora carioca era sistemática e os valores não eram pequenos, o que mostra que a operação não era para o executivo, e sim para a empresa. Os valores, ele não me chamava para pedir $10 mil, referente em reais. Então eram sempre valores de $200 mil, $300 mil em real. Normalmente era $500 mil, R$1 milhão. O período disso, quanto era por semana ou por mês, eu não tenho aqui de cabeça, está entregue no Ministério Público desde 2018 e tem um extrato dessa movimentação no meu sistema. Então eu não lembro aqui quanto era de cabeça, mas vamos lá, a cada 10 dias eram $300 mil. Posso falar que era assim. O nosso encontro é no escritório de advocacia no centro do Rio de Janeiro. Tony chegou ao local da entrevista de metrô. Situação incomum para quem movimentava $1 milhão por dia, ou R$5 milhões. A tornozeleira eletrônica está sempre coberta. O homem nascido no interior do Rio é discreto, perfil ideal para uma profissão que ele mesmo escolheu 30 anos atrás. Viver no anonimato foi mais do que uma exigência, uma necessidade. Encontrar clientes ou fazer novas amizades sempre foi considerado um risco calculado para a carreira do doleiro. Mas Tony, como é conhecido no obscuro mundo do mercado financeiro paralelo, manteve disciplina rígida para se afastar das pessoas. Agora, a única opção para não ser reconhecido nas ruas pelos crimes que cometeu e que paga até hoje. Ele ainda era um estudante de economia quando conseguiu um emprego em uma corretora de valores no Rio de Janeiro. Dessa corretora de valores, eu não sei se eu dei sorte ou azar, né? Eu acredito que sorte no momento, mas aquilo acabou definindo o meu futuro, né?
Tony deixou os estudos e mergulhou fundo no mercado paralelo de câmbio. Era início dos anos de 1980. Foi com a ajuda de Dario Messer que Tony prosperou. Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros, gostava de circular em festas de milionários cariocas. Era assim que ele conquistava os clientes. Um deles tinha um tratamento especial, a família Marinho. Nesse ambiente, as negociações são feitas entre intermediários. Nas transações ilegais, o verdadeiro cliente não aparece e o doleiro não mostra o rosto. São usadas pessoas de confiança, principalmente para preservar a identidade de quem quer esconder muito dinheiro. Eu não conheço a família Marinho, nem ela quer me conhecer. Roberto Irineu Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, e João Roberto Marinho, vice-presidente do grupo, nomearam José Aleixo, ex-diretor financeiro do grupo, para um negócio clandestino. Cabia a Aleixo acionar o gerente de um banco em Nova York, sempre que os herdeiros da emissora carioca pediam. Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho mantinham contas bancárias nos Estados Unidos. E a ordem dos irmãos a Aleixo era sempre a mesma: trocar dólares por reais aqui no Brasil. Eu tenho a pessoa de Nova York que controla a conta corrente no exterior, que tem acesso às offshore, às empresas no exterior. E eu tenho a pessoa no Rio de Janeiro, estou falando antes de eu ser preso, 2017, a pessoa que tinha que receber os reais. Eu tinha que entregar para alguém o dinheiro. Esse dinheiro, por acaso, era um ex-diretor da Globo, tá? Anteriormente, como falou o Dario Messer, a gente entregava na Rede Globo. Eu sabia que ele era um executivo da TV Globo. A sede da emissora foi endereço fixo das entregas dos doleiros até o ano de 2003. Tony tinha uma exigência: deixar das mãos de Aleixo os dólares da família Marinho. Quando ele desporta, é numa sala. Então a gente sempre... Eu não aceito garagem. Garagem parece coisa de traficante, eu não aceito garagem. A entrega na garagem não existe, isso é coisa de televisão ou traficante. Eu entrego em sala. Então, no caso da Globo específico, eu não posso afirmar agora porque tem muitos anos, mas com certeza era na sala do Aleixo, porque eu chego na portaria e tem que identificar. Então eu sempre mandava um garoto antes, um funcionário, para ele chegar na portaria e para o guarda: olha, eu tenho que entregar algo para o José Aleixo. Ele já comunicava, vê se o cidadão não está no almoço, vê se ele não está ocupado, vê se ele está sabendo da encomenda, para quando a minha equipe chegar não ficar parada na rua com R$1 milhão. E como todo bom cliente, os cuidados eram redobrados. Para evitar assaltos e até uma blitz da polícia no caminho, a mesa de câmbio pagava por carros blindados e até uma transportadora de valores com seguranças armados era acionada, dependendo do tamanho da entrega. Era preciso garantir o serviço aos irmãos Marinho. Eu tinha para entregar dinheiro, normalmente, uma transportadora de valores. Então essa empresa já era um banco clandestino para a gente. Então eu guardava dinheiro lá e ela fazia as entregas para mim. Então eu tinha essa opção que a gente passou a usar. Eu tinha a opção de seguranças meus com rapazes meus. Só que a gente não usava mochila, pasta. O que está na mão, pode qualquer ladrão de rua te assaltar e de repente ter R$1 milhão. Então a gente delimitava o risco. Se eu tenho uma entrega de R$1 milhão no centro do Rio, eu dividia em 3 vezes. E eu fazia com dinheiro na perna dos portadores. Eles punham aí essas meias grandes, põem o dinheiro na perna e ali ele tem em cada perna R$200 mil. Então, ou seja, 2 pernadas você já entregou 400 mil. Isso no centro do Rio. Se fosse dinheiro como São Conrado, a transportadora... São Conrado era o endereço do então diretor financeiro do Grupo Globo, José Aleixo. A partir de 2003, as remessas de dinheiro passam a ser entregues na casa de Aleixo.
Foi neste ano que toda a estrutura usada para atender a família Marinho se mudou para o Uruguai. O controle e a fiscalização sobre o sistema financeiro estavam cada vez mais rigorosos no Brasil. Montar uma mesa de câmbio em Montevidéu foi a saída para manter os negócios e a clientela. Tinha essa impressão que no Uruguai você faz tudo. E normalmente você chega no Uruguai, metade é advogado, metade é doleiro. Então a gente estava bem à vontade. Tony entregou à justiça, em acordo de delação premiada, um computador com os extratos das operações com a família Marinho. São comprovantes de entregas de dinheiro na casa de Aleixo. O diretor faleceu em 2018. As transações foram interrompidas um ano antes. Motivo: Tony foi preso. Na minha contabilidade, eu devo ter movimentado uns 15 a 20 milhões de dólares. 15 milhões de dólares ou quase 80 milhões de reais em valores atualizados. Isso em apenas 5 anos de entrega aos irmãos Marinho. Na visão de um doleiro experiente, é uma pequena amostra de quanto dinheiro o Grupo Globo deixou de declarar às autoridades. Transações que fazem parte de um gigantesco esquema criminoso. Um cliente meu do Rio de Janeiro que pede 500 mil reais na casa dele e ele está sentado no ar-condicionado, ele se considera o cliente limpo, cliente bonito, sem envolvimento com nada. Ele, para receber os 500 mil reais na casa dele, ele está se envolvendo com um doleiro, que antes era um agente financeiro, hoje é criminoso. Ele está se envolvendo com sonegação, ele está se envolvendo com formação de quadrilha, porque isso tudo que eu fui enquadrado, formação de quadrilha. Ele está se envolvendo em lavagem de dinheiro. Caso a família Marinho? Eu posso falar que sim. Quem ajudou a esconder o dinheiro da corrupção brasileira não tem dúvida. João Roberto Marinho e Roberto Irineu Marinho tiveram a ajuda criminosa de doleiros para fugir das autoridades e ocultar por décadas uma fortuna bilionária. Nós procuramos a TV Globo, mas a empresa não respondeu à reportagem. As defesas do ex-governador Sérgio Cabral e do ex-deputado Eduardo Cunha também não se manifestaram. A construtora Odebrecht disse que colabora com as autoridades desde 2016. A empresa diz também que fez acordos no Brasil e nos Estados Unidos com autoridades e que tem hoje controles internos rigorosos que reforçam o seu compromisso com a ética, a integridade e a transparência.